Pelo menos 19 crianças foram sequestradas e adotadas ilegalmente por famílias de militares ou famílias ligadas às Forças Armadas durante a ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. A descoberta foi revelada no livro Cativeiro Sem Fim, lançado recentemente pela editora Almeida, com apoio do Instituto Vladimir Herzog. Para falar mais sobre esse livro-reportagem, eu converso com o autor da publicação, o jornalista Eduardo Reina. Eduardo, muito bem-vindo, tudo bom com você? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eduardo, conta para são 19 histórias, né? Mas qual que foi a que teve um início para que você pensasse em realizar a publicação de um livro-reportagem como esse? Uma pergunta sempre ficou na minha cabeça: se as Forças Armadas na América Latina sempre agirem em conjunto nas ditaduras, e a gente tem casos de sequestro de bebês na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, como que aqui no Brasil nunca se falou nisso? Então eu fui atrás dessa resposta para essa pergunta. E uma pesquisa muito longa durante vários anos, eu nunca consegui chegar diretamente nas vítimas ou nos parentes das vítimas. Certo. Em 2016 começaram a aparecer essas vítimas, e aí foi um processo muito rápido até chegar nesses 19 casos. Bom, a gente vê que são 19 casos, é um assunto muito delicado, né? A gente entende que isso vai além do assunto político, mas também envolve com a questão humana. Como foi abordar, né, esse tema, remexer nesse passado com essas vítimas? Como que você fez? Eu costumo dizer que essas vítimas, esses casos de sequestros de militantes políticos aqui no Brasil, é o segredo dentro do segredo na ditadura do Brasil. E foi um bocado difícil, primeiro para achar essas pessoas e depois para conquistar a confiança delas e conseguir que elas falassem, contassem um pouco da história delas. No Araguaia, por exemplo, desses 19 casos, 11 são pessoas do Araguaia, filhos de guerrilheiros ou filhos de camponeses no Araguaia. E lá no Araguaia eles ainda sofrem a pressão do exército até hoje, 2019. Então as pessoas têm medo de que sofram alguma represália ou que possam até morrer. Então foi um trabalho bem difícil de conversar com eles e conquistar essa confiança. Muitos acabam não fazendo tanta questão assim de ir atrás da sua história, justamente por essa questão de represália. Você entende por isso? Olha, eu acho que sim e acho que não. Eu acho que o livro Cativeiro Sem Fim, ele está quebrando uma barreira de invisibilidade dessas histórias. E por incrível que pareça, nessas 2 últimas semanas, quando a gente começou a divulgação do livro, eu comecei a ser procurado por outras pessoas. Então, eu acho que está quebrando essa barreira e as pessoas estão começando a criar coragem e falando um pouco sobre essa história. E a gente tem que correr um pouco contra o tempo, porque é bem difícil. Essas pessoas daqui logo vão morrer e as pessoas envolvidas também vão morrer. Então, a gente tem que correr contra o tempo para resgatar essas histórias esquecidas. Durante os depoimentos, eu acabei vendo 2, que era de uma moça, eu não vou me recordar o nome, que ela diz exatamente isso: não tenho o que comemorar, eu não posso comemorar aniversário, porque na minha identidade, enfim, no meu registro de nascimento, é uma data que não existe, é uma data falsa. E isso varia também, entre essas 19 pessoas, o relato dela é o exemplo, o reflexo dessas pessoas também, né? Sim, mas tem o caso também, por exemplo, do Juraci Bezerra de Oliveira. Ele foi sequestrado por engano. Eles queriam sequestrar, o exército queria sequestrar o filho do Oswaldão, que era um líder da guerrilha, e sequestrar o Juraci, que não tem nada a ver, confundiram ele. E esse rapaz, hoje um homem já, ele tem data de nascimento, ele conheceu a mãe dele, a mãe biológica dele. Então a situação é diferente, mas acho que o em comum que existe em todas essas pessoas é um sentimento de frustração, porque perderam muito da vida deles numa outra situação. Perder a identidade, na verdade, né? Perder a identidade. Ninguém sabe de verdade quem você é. Exatamente. Essa pessoa que você falou que não comemora mais nada, que está em busca, é a Rosângela. Ela foi sequestrada ou no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul e foi apropriada por uma família que morava no Rio de Janeiro. E essa família fez um pacto e ninguém fala nada. Então ela não sabe, é um desespero muito grande dela, né? Eduardo, como que é falar sobre esse assunto no momento, né, atual do nosso governo, em que se comemora a ditadura, né, e acaba também fazendo incentivos com a violência? Olha, eu já esperava que isso fosse acontecer, porque quando parlamentar, o presidente do Brasil, ele teceu odes a um grande torturador que foi o brilhante Ustra. Então era de se esperar que isso acontecesse. E a dificuldade continua sendo a de sempre, porque o Exército não se pronuncia, o Exército, quando
consegue, dificulta a situação e é uma busca de agulha no palheiro. Perfeito. Bom, Eduardo, obrigada, viu, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Espero que você tenha outros resultados, bons resultados. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.